Olá, olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu hoje quero trazer para você aquilo que eu fiz, não só a nível presencial, mas também online, para entregar aquilo que é o mapa da prosperidade para o próximo ano, para que você possa ter essa jornada magnética em 2026. Você pode fazer no final de 2025, pode fazer no início de 2026. Esta aula serve para fazer aquele resumo daquilo que eu falei durante mais de 2 horas para que você perceba que está tudo nas suas mãos. Transportar-se você para o futuro não é possível, mas aqui dentro é possível e é isso que vamos fazer hoje, para que você possa perceber que prosperidade está nas suas mãos e é possível manifestar. Tudo tem a ver com este magnetismo. Eu chamei de jornada magnética a este trabalho por uma simples razão, porque magnetismo tem a ver com atração, com frequência, eletromagnética. Todos nós temos um campo áurico, um campo eletromagnético, um campo que faz com que nós possamos compartilhar energia com outras pessoas. Não é normal você estar perto das pessoas e dizer assim: Poxa, eu sinto-me bem perto daquela pessoa, poxa, eu sinto-me mal perto daquela pessoa, aquela pessoa me inspira muito, aquela outra pessoa me deixa tanto para baixo. Isso tudo tem a ver com a sua frequência, isso tudo tem a ver com a maneira como você percebe a sua frequência eletromagnética, como trabalha essa frequência eletromagnética, que depois atrai outras frequências magnéticas. Isso chama-se magnetismo. Hoje eu quero falar sobre esse tema da prosperidade. O meu nome é Pedro Maratá, para quem não me conhece, eu sou psicanalista, eu sou também coach de vida e de carreira, eu trabalho com o mundo corporativo, com o mundo individual, principalmente com empreendedores, com empresários que queiram chegar ao próximo nível através desse alinhamento com o propósito de vida. Chega de estarmos a trabalhar para ganhar dinheiro. Chega de estarmos sempre a tentar resolver a nossa vida pelo dinheiro. Está na hora de você se alinhar com o seu propósito de vida, porque é isso que vai trazer você para o próximo nível. E qual é que é esse próximo nível? Você é que escolhe. Se você é uma pessoa que está faturando 10, 15, 20 mil reais por mês e quer faturar 50, 100 mil reais, tudo isso é possível através daquilo que você se alinha com o seu propósito de vida. Eu tenho várias aulas que explicam o que é o propósito de vida, baseado num simples conceito como, por exemplo, o Ikigai, para que você possa se alinhar com esse propósito e seja mais feliz nas suas escolhas, nas suas decisões, com mais foco, com mais motivação, com mais propriedade para poder entregar aquilo que é o melhor de si mesma. O seu trabalho, a sua presença, a sua capacidade de ajudar os outros. Eu trabalho com prosperidade, com magnetismo, com abundância há muitos, muitos anos. E isso que eu venho empregando na minha vida e também na vida dos meus clientes, seja através da minha comunidade, Soul Journeys, ou seja através das minhas mentorias individuais, ou seja através dos meus retiros também. E hoje, aquilo que eu quero trazer para você é uma amostra daquilo que a gente fez para que você entenda um pouquinho mais sobre este trabalho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que você compreenda já já aquilo que eu estou falando. Esta prosperidade também é preciso desmistificar, precisamos de perceber que prosperidade não é simplesmente fazer dinheiro, prosperidade é você ter a capacidade de gerar aquilo que faz com que você seja feliz. Não é só o dinheiro que vai fazer você feliz, não é só esse cifrão, esses números hoje em dia na conta bancária, mas é aquilo que você tem de saúde, aquilo que você tem de relacionamentos. E são os relacionamentos, inclusive, que são os dados mais recentes, por exemplo, de um estudo feito pela Harvard University sobre o que é a felicidade. A felicidade está nos nossos relacionamentos. No fundo, é isso que vai fazer com que você seja mais ou menos feliz. Então, prosperidade é muito para muita gente, inclui dinheiro com certeza, mas tem muito mais a ver com aquilo que você cria a nível prático na sua vida que lhe traz felicidade. E esse alinhamento com o propósito de vida. Hoje estamos em dezembro de 2025 e é em dezembro de 2025 que eu quero construir já o início de 2026. Eu não quero deixar para depois do Carnaval, como acontece muitas vezes. Temos o Natal, temos o Ano Novo, as pessoas se enrolam com tanta festividade, chegam ao início do ano, querem arrancar e têm que começar do zero. Então comece antes das férias, comece antes das festividades, para que você chegue a 2026 com tudo. Para que você chegue em 2026 já com esse planejamento
e com essa estrutura do que é que você tem que fazer. E depois é só aplicar. Então foi isto que eu expliquei. Uma aula muito extensa, uma aula de 2 horas, com muitos exemplos práticos. Hoje eu só quero mostrar aqui um pouquinho aquilo que eu fiz, apresentar-me um pouquinho também, para que você entenda, não é? E 2026 não é só mais um ano, é também um portal. Eu dei inclusive esta aula no dia 12/12. 12/12, que é um grande portal para que nós possamos abrir as portas para essa abundância e prosperidade na nossa vida. Mas se você é da numerologia como eu e gosta de números e gosta de matemática, sabe que 2026 é o ano 1. Se você somar 2 mais 2 mais 6 dá 10, 9 fora 1, temos o ano 1. O ano 1, o que é? É o ano do recomeço. Você pode pesquisar aí no Google e tal, ChatGPT. O ano 1 é o ano do recomeço. É, por assim dizer, a fase da lua nova, é a fase do recomeço. É a fase onde nós podemos planejar e semear. Eu vou explicar aqui, inclusive, não é só uma questão de começar, é uma questão de continuidade, é uma questão de consistência. Então, 2026 é um portal e só entra nele para prosperar quem está alinhado. Quem está alinhado com os seus dons e talentos. Quem está alinhado com aquilo que é mais verdadeiro dentro de si mesma. Quem está alinhado com aquilo que é o seu propósito de vida. Senão, você se desconecta. E porquê é que a maior parte das pessoas repete ciclos? Porque falta esse alinhamento interno. Uma tríade, que eu falo sempre: corpo, mente, espírito. Razão, emoção e energia. Propósito, intuição. É nós unirmos a ciência, a psicanálise e a frequência para entrarmos no eixo interno. E esta jornada tem 4 pilares que eu falo sempre. Em primeiro lugar, temos que utilizar a análise interna. Temos que saber muito bem aquilo que a gente quer. Temos que saber muito bem daquilo que nós somos feitos. Temos que saber muito bem quais é que são os nossos traumas. Tem que saber muito bem o que é que são os seus bloqueios para que você perceba como superar aquilo que você tem que superar. Então, em primeiro lugar, eu utilizo a psicanálise, porque eu sou psicanalista, é uma forma de eu utilizar o meu próprio trabalho, mas temos que identificar esses padrões, que muitas vezes são inconscientes, que sabotam as suas finanças, sabotam a sua saúde, sabotam os seus relacionamentos. Porque se você não entender onde estão esses padrões, quais é que são esses padrões, principalmente através do trabalho do nosso subconsciente, por isso é que eu trabalho muito com frequências, porque nós conseguimos chegar ao nosso subconsciente e dessa forma reprogramar, e já vou falar também um pouquinho sobre isso, para que a gente não entre em procrastinação, entre em repetição de padrões, para que a gente possa superar e se alinhar com aquilo que é mais importante, que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é aquilo que vai trazer a sua prosperidade. É o nosso trabalho que ocupa você de 8 a 10 horas por dia, que faz com que você se aplique, que faz com que você se levante todos os dias e, quer queira, quer não, trabalhe para que depois você possa gerar esse dinheiro. Esse dinheiro é um reflexo daquilo que você é um reflexo daquilo que você cria. O dinheiro não é o foco, não deveria de ser o foco em si. Eu sei que é difícil compreender isso, porque todos nós queremos dinheiro, todos nós queremos essa abundância financeira. Porquê? Porque temos que alimentar a nossa boca, que também é a boca da nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos amados, não é? Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser naquilo que gera o dinheiro, que é a nossa profissão. O segundo pilar é esta neurociência, que eu chamo de neurociência do propósito. Ou seja, mais uma vez, os mecanismos cerebrais que travam ou que aceleram a sua ação no mundo. Estamos a falar de hormônios, como por exemplo a dopamina, estamos a falar de neurotransmissores, estamos a falar daquilo que guarda essas emoções, como por exemplo a amígdala e esse sistema límbico, para que nós possamos utilizar o cérebro, utilizar a sua funcionalidade mais alta performance para alcançar as metas de uma forma organizada, de uma forma estruturada, para que possamos ativar esse foco, essa motivação, essa clareza, principalmente aqui através do córtex pré-frontal, que rege tudo isso. E o terceiro pilar são as frequências alinhadas a outras pessoas. É aquilo que eu chamo de caminhos da alma. É a minha comunidade, Soul Journeys. Não é preciso ser a minha comunidade, mas é uma comunidade de pessoas que caminham juntas, de pessoas que incansavelmente trabalham para superar os seus desafios, para superar os seus perrengues.
para superar os seus bloqueios e, inclusive, os seus traumas. É você estar na ambiência certa. Sabe o que eu falei no início de você sentir a frequência eletromagnética do seu coleguinha ou da pessoa com quem você trabalha? Você tem que escolher essas pessoas para andar junto, para crescer junto, para evoluir junto, através desta tríade que eu falo sempre: direção, energia e ação. Propósito, frequência e comportamento. Estamos a falar do corpo, mente e espírito. Tão simples quanto isso. Agora, o que é que o corpo guarda? Emoções. O que é que a mente guarda? Pensamentos, razão, lógica. E o que é que o espírito guarda? Intuição, clareza, espírito, energia. Tudo isso tem a ver com a nossa frequência, que é o quarto ponto, que são aquilo que eu chamei os protocolos Soul Frequency, para que nós possamos alinhar frequência, corpo e para manifestarmos. Soul Frequencies quer dizer frequências da alma, onde eu incluo uma reprogramação neurovibracional para que nós possamos vibrar na frequência certa. Isso através de protocolos, para que você possa mudar o seu pensamento, mudar a sua energia e para que possa mudar também a frequência das suas metas, para que você possa querer mais. E mais não é errado, e mais não é uma questão de ego, é uma questão de você perceber o seu potencial. Você saber qual é que é o seu potencial. Vamos lá atrás, no ponto um, que é psicanálise. Você saber quem é que você é, para que você possa planejar o seu futuro de uma forma coerente. Então, perceba que 2025 travou a sua prosperidade porque falta clareza. E essa clareza gera procrastinação, desalento, falta de coerência interna e uma falta de estrutura. Então temos que trabalhar o nosso alinhamento, porque quando você está desalinhado, a vida não coopera. E quando você se alinha, a vida realmente responde. E o que é que muda quando você se torna magnético? Ou seja, quando você muda a sua frequência eletromagnética. Você cria clareza, que cria também direção. E direção cria energia, não é? E energia cria movimento, que cria prosperidade. E dessa forma, existe um sistema de fluxo. Você está sempre a criar, você está sempre a renovar. Você dorme bem, você come bem, você se hidrata bem, você pratica bom exercício físico. O seu corpo manifesta vitalidade. O seu corpo manifesta um ambiente saudável, uma homeostase. Homeostase quer dizer que você está num ciclo de fluxo interno, onde as finanças fluem, a saúde flui, as relações fluem, as decisões fluem e a criatividade também. E como é que nós temos que realmente criar esse plano para 2026? Em primeiro lugar, como eu disse, consciência. Entender realmente o que é que travou em 2025, para depois ter esse alinhamento interno numa frequência magnética, num mapa de prosperidade. Você criar e estruturar a sua vida financeira, a sua saúde emocional e relacional. E depois ter uma estratégia e ritmo. Não há nada que você consiga manifestar se você não começar de uma forma coerente e manter de uma forma consistente. Então a coerência que parte da consciência e alinhamento leva a uma constância, leva a um ritmo. E esse ritmo, se for mantido desde o início até ao final, você vai conseguir manter essa motivação, esse fluxo para você criar e manifestar aquilo que você busca. E depois eu passei este mapa magnético, vou passar muito rapidamente para você. Se você quiser depois para o vídeo, faz esse mapa também para você mesmo. Eu aqui não faço com você. Se você quiser ver a aula, eu vou deixar aqui o link da aula também para você se inscrever, mas aquilo que é mais importante é você seguir o passo a passo. Se você precisar de ajuda, você me consulta. Você me chama ali no Instagram ou no WhatsApp e eu ajudo você. E eu sigo você, ou seja, guio você para você seguir esse mapa da prosperidade através da estrutura desse mapa. Estamos aqui a falar de prosperidade, propósito e frequência. Então, em primeiro lugar, você tem que perceber onde você está. Qual é que é o seu estado atual? Tem que fazer um diagnóstico muito sincero. O que é que funcionou em 2025? O que é que travou? E quais é que são os padrões que você quer encerrar agora? Esse é o primeiro passo. É você fazer um diagnóstico. Saber onde você está. Em segundo lugar, ter uma visão para 2026. Qual é que é a imagem magnética que você quer manifestar?
O que é que você quer sentir? O que é que você quer vibrar? Para depois passar à etapa 3, prosperidade em 3 dimensões. Aqui é onde você tem que dividir o seu papel em 3 blocos e, em primeiro lugar, focar nas finanças, depois na saúde e depois nos relacionamentos. Estes são os 3 grandes focos do meu trabalho. Finanças, saúde e relacionamentos. Finanças, que têm a ver muito com a sua profissão, saúde, que tem a ver com a sua alimentação, com o seu bem-estar interno, e depois relacionamentos, é esse bem-estar externo, com quem você compartilha a sua vida. E depois temos que nos alinharmos com o propósito. Qual é que é o seu porquê para 2026? E uma pergunta muito, muito simples e difícil, muitas vezes, responder. O que é que a sua alma está pedindo? Aqui você tem que parar e tem que perceber o que é que a sua alma está pedindo. E o que é que eu sei que preciso fazer, mas tenho evitado. E perceba que, como eu falei da constância, nós temos que quebrar o ano em 4 ciclos. Torna-se muito mais fácil. Temos os ciclos da lua, temos o ciclo menstrual, temos o ciclo das estações. E temos aqui também um ciclo para você dividir o ano em ciclos de 90 dias, em trimestres. Primeiro trimestre, você, de janeiro a março, ter o foco principal. É onde nós estamos a plantar. É onde nós estamos a ver o que é que está certo e o que é que está errado. É nós percebermos aquilo que temos que mudar. Para que em abril até junho nós temos o ciclo da expansão. Onde você já percebeu o que é o foco principal, o que é que você quer fazer, qual é que é a clareza que você quer colocar no ano e depois expandir. Percebeu o que é que já deu certo? Agora expande. E depois consolida para depois, no final, no quarto ciclo, de outubro a dezembro, você poder recolher os frutos dessa prosperidade. É agora, em dezembro, que você deveria estar no auge. Você estar a rever para explodir ainda mais no ano seguinte. Mas o que é que você está fazendo muitas vezes no final do ano? Revendo aquilo que você fez que não deu resultado. Chorando por se vitimizar por não ter conseguido chegar aos seus objetivos que você se propôs lá no início do ano. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar com a sua mentalidade. E depois temos que ter um ritual magnético, onde eu emprego, então, esses protocolos Soul Frequencies, para que você possa mudar a sua frequência. Mudar a sua frequência da prosperidade, do propósito, de saúde, dos relacionamentos. E, por fim, eu compartilhei esta mensagem final que você não cria prosperidade apenas com metas. Você cria prosperidade quando alinha mente, emoção e alma, com uma vibração que sustenta os seus passos. Então, o que é que eu quis dizer com isto tudo? Que no fundo está nas suas mãos. Essa prosperidade que você tanto busca está nas suas mãos. Reveja tudo aquilo que eu passei aqui para que você possa colocar no papel esse mapa da prosperidade para que você possa criar uma jornada magnética. Magnetismo tem a ver com a mudança da sua frequência eletromagnética, para que você possa se alinhar cada vez mais com o seu propósito de vida. Antes de terminar, queria compartilhar aqui aquilo que as pessoas têm falado sobre mim. Veja então aqui o que é que as pessoas dizem sobre o meu trabalho. Veja aqui também um vídeo que eu fiz do meu último evento, para que você possa perceber a ambiência que eu estou falando, para que nós possamos caminhar juntos. Bom, eu sou a Carol Liz, sou terapeuta especialista no Sagrado Feminino. Conheço ele há poucos meses, venho acompanhando ele há poucos meses, mas estar num evento dele é a primeira vez. E, de fato, faz jus ao nome, Supere Experience, que está sendo uma experiência de superação, né? A gente vem para cá com humildade de aprender, cria uma expectativa, mas esse evento do Pedro, ele está realmente superando todas as expectativas. Está sendo maravilhoso e transformador, porque ele realmente age de dentro para fora, né? Gera conexão. Com essa ação de dentro para fora, ele traz tudo aquilo que ainda está escondidinho e faz realmente a gente se superar, a gente se transformar. Então, para mim, ele está sendo transformador. Eu sou de Porto Alegre, né? E eu, de certa forma, principalmente emocionalmente, fui muito afetada pela enchente. Isso me desestruturou, assim, de uma maneira geral. E eu comecei a procurar um culpado. Então, era aquela tragédia que tinha acontecido. Depois era o meu emprego, que eu estava insatisfeita. Era o meu casamento. Eu fui sempre colocando fora, né, coisas que estavam me incomodando. E com a jornada do propósito, com a terapia com o Pedro, ele me fez ver que o único culpado e o único responsável pelas nossas escolhas e pela vida que a gente está levando somos nós mesmos.
E como eu gosto de dizer que ele é um mostrador de caminhos, porque é isso que ele faz. Ele te indica um caminho, ele te mostra as ferramentas para tu seguires aquele caminho, mas tu que tem que seguir. Como às vezes ele diz, eu posso até pegar vocês no colo e levar até a porta, mas quem faz esse passo para o outro lado tem que ser vocês. E foi isso que eu aprendi com o Pedro. E outra coisa que eu acho assim muito bonito no Pedro é que ele é uma pessoa muito disponível. Se tu ligar para eles, Pedro, estou mal, sabe que no primeiro momento que ele puder, ele vai te ligar, vai te mandar uma mensagem, vai fazer alguma coisa. O que transformou a minha vida nessa minha trajetória com o Pedro, eu acho que seria gratidão. Gratidão por mim, gratidão por ele, gratidão pela vida. Eu descobri o significado dessa palavra. Eu entrei na comunidade, primeiro fui conhecer o Pedro, né? Porque era para mim aquela pessoa tão presente, eu achava que era uma figura fictícia, que eu achava que isso não existia. Então vim num evento aqui em Florianópolis, eu sou de Maceió, e conheci o Pedro. E aí eu vi realmente que aquela pessoa existia, que era aquela pessoa humana, presente. Entrei na comunidade. A comunidade me fez ver uma Mônica diferente, enxergar uma Mônica diferente. Fez me selecionar algumas amizades, mudar alguns estilo de vida. E eu encontrei pessoas com o mesmo propósito, que é evoluir, prosperar. Isso me transformou. E o outro passo que eu tomei foi fazer a jornada do propósito. Eu estava passando por sérios problemas pessoais e profissionais e o Pedro me ajuda com as ferramentas a encontrar o melhor caminho. E exatamente a Mônica de antes deixou de existir. E essa Mônica que está aqui está transformada, com mais paz, com mais segurança e com mais amor. Isso tudo que eu estou falando me transformou em ser autoconfiante. Eu me chamo Semilda Cunha, eu sou consultora de imagem, estilo e posicionamento. Eu estou me firmando nessa profissão e o momento não poderia ser diferente para que eu encontrasse as ferramentas necessárias. Eu já seguia o Pedro há um tempo, sentia que era realmente uma pessoa com conhecimento, mas conhecendo ele pessoalmente, eu fiquei muito impactada. Eu tenho certeza que eu estou no lugar certo e eu tenho certeza que eu vim buscar o que eu preciso. Para mim foi a virada de chave que faltava na minha profissão. Meu nome é Sandra, conheci o Pedro através das redes sociais, né, o Instagram. Estava num momento assim, meio difícil da minha vida, porque meu pai ia passar por um processo cirúrgico. Foi exatamente na semana da jornada do propósito que ele fez. Eu fiz contato com ele e ele falou que seria o momento certo para que eu ingressasse à comunidade Supere-se. E depois de acho que de um mês, eu comecei a fazer a terapia primeiramente com ele. E onde ele falou da jornada do propósito. A jornada do propósito foi uma mudança radical na minha vida, porque eu tinha alguns fantasmas, né, que eu não conseguia entender o porquê de uma síndrome de pânico, depressão que eu tive. E na jornada do propósito eu consegui desvendar um problema que é de infância, né? Foi um processo muito prazeroso e de descobertas de coisas que, sem a ajuda do Pedro, sem a jornada do propósito, eu jamais chegaria a tal conclusão. E foi uma transformação muito grande na minha vida, porque agora eu tenho tranquilidade, consigo estudar. Eu acho que a questão da depressão deve estar, eu estou superando. E continuo fazendo a terapia com ele ainda. Acho que ainda tem uma longa jornada para fazer essa terapia com ele. A questão da comunidade foi muito bom também, porque eu conheci pessoas diferentes, né? Pessoas de culturas diferentes. Eu nunca tinha saído do estado sozinha e através da comunidade Supere-se eu consegui participar em abril do primeiro retiro e foi uma questão de liberdade. Foi muito libertador para mim. Quando eu entrei na comunidade, eu não sabia que ele promovia esses tipos de retiros. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, porque eu vi uma forma de viajar, de conhecer lugares diferentes. Já é o segundo que eu venho aqui em Florianópolis. Eu estou muito feliz e realizada.
Pedro, ele passa, eu acho que sempre para todas as pessoas com quem ele trabalha, uma questão de confiança, fazer terapia com ele, fazer a jornada do propósito. Eu fico pensando assim, quem dera que todo mundo que passa ou que já passou pelos mesmos problemas que eu tivesse a oportunidade que eu tive, estou tendo, de ter um profissional com a capacidade que ele tem. Bueno, lo conocí a Pedro en julio, más o menos, por casualidad, o no, o el destino. Me ayudó un montón, hice las jornadas de propósito con él y me hizo hacer cambios muy importantes en mi vida. Fue un cambio muy grande para mí y ahora seguí haciendo sesiones de terapia con él y estoy acá, en este hermoso lugar, en este lugar espectacular, siguiendo, experimentando cosas con él, que bueno, siempre nos lleva por buenas cosas, buen camino, con buenos propósitos, siempre para mejorar nuestra vida. Le voy a agradecer siempre, voy a estar agradecida por los cambios que produjo en mí y este grupo de mujeres que es excepcional, porque la verdad que son bárbaras, las conocía solo a través de WhatsApp o de los Zoom que se hacían y bueno, hoy las pude conocer, tener vínculos con ellas y creo que vamos a seguir unidas siempre, porque todas tenemos el mismo propósito, que es ser feliz, lograr objetivos, cada vez estar mejor. Así que mil gracias a todos, a Pedro siempre y a cada una de las chicas que participaron en este retiro. Gracias. A Mônica de antes deixou de existir. E essa Mônica que está aqui está transformada, com mais paz, com mais segurança e com mais amor. Para mim, pelo menos, né, despertou e trouxe uma visão diferente do que eu vinha vivendo até então. Eu acho que eu resumiria todo o conteúdo dele em uma só palavra: transformação. Autenticidade. Gratidão. Chave. Essência. Transformador. Saí de uma depressão, de uma síndrome de pânico, tudo graças a, primeiramente, a ajuda de Deus e depois de Pedro. Muito bom, muito bom. Isto foi só uma amostra daquelas pessoas que trabalharam já comigo, dos testemunhos e depoimentos de pessoas que se transformaram através do meu trabalho e que você pode também ter essa transformação. O que é que eu sugiro agora? Eu vou deixar aqui vários links neste vídeo para que você possa não só entrar em contato comigo. Em segundo lugar, se você quiser ver esta aula da Jornada Magnética para 2026 na íntegra, deixo aqui também o link. E se você quiser fazer uma sessão de diagnóstico comigo, gratuita, de 30 minutos, eu deixo aqui também o formulário para você preencher, para que você possa se aplicar a esta transformação gradual que nós fazemos. Se você quiser mais informações sobre a minha comunidade, também tem aqui no link. E olha, se você quiser ficar só conectado comigo no Instagram, também não tem problema nenhum. Me chama lá, continua a ver os meus conteúdos, as minhas lives, os meus reels, os meus posts. Vamos mantendo contacto. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Beijo no coração, até à próxima.